Fala galera, mais um podcast nas alturas agora, num prédio aqui na Zona Norte, no nosso prédio do Serac, da minha empresa, gravando aqui com essa vista linda. E além disso, hoje com uma vista linda, com a minha sócia linda, sócia do Fire Club, ela que é professora na Conquer, é empresária, é a maior autoridade dentro do nosso ecossistema em recrutamento e seleção. Dizem que as pessoas são o maior ativo de toda a organização, de toda a empresa. Será que você aí está com um desafio de contratar pessoas? Eu tô. Aliás, eu sempre falo, poxa, quem não tem desafio de contratar pessoas, você não é um empresário da vida real. Você precisa ter pessoas boas para te mostrarem o caminho, que sabem por meio de psicologia, por meio de técnica, ferramenta, como contratar os melhores talentos. E a gente muitas vezes socorre, né? Pede ajuda para ela, que ela é nossa sócia. Letícia Zoe, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Nossa, estou muito feliz de estar aqui hoje nesse lugar lindo. Realmente a experiência muda a frequência, então a minha frequência já está elevada só de estar aqui nesse ambiente. E realmente, né, Johnny, a gente sabe o quanto pessoas é um recurso muito importante dentro da empresa, porque se você não entende pessoas, você não entende negócio, porque tudo são pessoas, nossos clientes são pessoas, nossos fornecedores são pessoas, nossa equipe, né, são pessoas, então a gente precisa entender dessas pessoas para que o nosso negócio decole, para que o nosso negócio avance, né, de fato. Acho que isso é muito importante. E Lê, nesse Capital Humano, já para começar com esse Insight Podcast, quero já que a galera tenha uma aula, já comece a entender qual é o melhor jeito de recrutar as pessoas, né? Mas antes de mais nada, eu quero pedir para você se inscrever no canal, compartilhar, deixar seu like, dar essa força para que esse conteúdo seja entregue para mais pessoas. E também você vai receber aqui na tela um QR Code com um WhatsApp para você saber um pouquinho mais sobre esse nosso clube de negócios. Um clube de empresários que conecta hoje de 30 segmentos diferentes, que faz com que você treine você, o time e a família para elevar a frequência com conceito, técnica, ferramentas já validadas de sucesso para fazer a sua empresa crescer. A Letícia é nossa sócia. E Lê, primeira coisa, antes de falar o que você faz, eu queria que você desse uma técnica ou um conceito. Qual que é a melhor forma hoje de você contratar uma pessoa? Aquele momento da entrevista, ou de você recrutar no mercado, você chamar para entrevista, o que você fala? Porque você, além de ser uma recrutadora, ter uma empresa de recrutamento e seleção, você também é mentora. Então eu sou seu mentorado e eu gostaria de saber, Lê, eu preciso contratar melhor. Por onde eu começo? Acho que o primeiro passo é a gente saber o perfil da vaga, porque muitas vezes a gente quer contratar uma pessoa e a gente não sabe o que essa pessoa vai fazer, como que ela vai trabalhar, quais são os benefícios, enfim. Então acho que é muito importante você saber o que você precisa, né? Colocar a pessoa certa no lugar certo é extremamente importante. E para isso, uma técnica que é muito boa e validada, que eu uso, né, através da psicologia também, é a entrevista por competência. Então você fazer uma entrevista baseada nos comportamentos anteriores que essa pessoa já teve, para que você tenha uma previsibilidade comportamental. Então sempre você pensa no passado, na ação que ela teve, para você ter uma previsibilidade de como ela vai se comportar aí na sua empresa, e se realmente ela está alinhada à sua cultura, a parte comportamental e a parte técnica, né? São esses três pilares que são extremamente importantes. E dizem que hoje em dia a pessoa que recruta, ela tem que praticamente vender uma vaga, ela tem que encantar ali para trazer a pessoa. Isso é verdade ou é um mito? Verdade, verdadíssimo. Assim, a gente realmente precisa saber falar sobre a empresa. Muitas vezes a pessoa quer fazer esse processo de recrutamento e seleção, mas aí ela só vai lá e divulga a vaga no perfil do WhatsApp ou no Facebook com poucas informações. Então, por que as pessoas vão se interessar em trabalhar com você se ela nem sabe um pouco sobre a sua empresa? Se você não trabalha, inclusive, a marca ali da sua empresa nas redes sociais, no Google também. Então, é muito importante a gente saber vender essa vaga para a pessoa e a oportunidade de fato, porque aí já começa esse processo seletivo. Muito bom. Só uma dúvida que eu sempre tenho assim, como que você faz hoje na sua própria empresa e para os seus clientes quando você recruta? Tem algum conflito de gerações? Você que é uma pessoa muito nova, imagino que para você recrutar talvez uma pessoa que tenha mais que 40, 50 anos é de um jeito, uma pessoa que tem mais de 20 anos é de outro. Existe algum conflito de gerações? Qual que é a melhor forma de abordagem? O que as gerações hoje mais se preocupam, né, em termos de salário, benefício, DNA da empresa, que é a cultura, tudo
tudo isso, conta um pouquinho, e se você teve até alguma história engraçada para contar ou legal, interessante. Sim, realmente hoje, no momento que a gente está no mercado, a gente tem várias gerações diferentes, né? Então são mais de 3 gerações atuando no mercado de trabalho. Então isso realmente é algo que está no nosso dia a dia, e se a gente tem isso na nossa empresa, a gente vai ter isso no nosso processo de recrutamento e seleção. Então, de fato, quando a gente pensa em fazer essa seleção e trabalhar com as diferentes gerações, a gente precisa entender que são diferentes necessidades também. Então, pessoas de gerações diferentes têm diferentes necessidades. E para isso, no nosso processo de recrutamento e seleção, é muito importante dentro da empresa a gente seguir uma metodologia, né? Porque indiferente ali da pessoa, faixa etária, geração que ela está, enfim, localização, também a gente segue uma metodologia na Zoe com mais de 500 clientes que a gente atende. Mas dentro da seleção em si, é importante você fazer algo humanizado, né? Então você realmente se conectar com a pessoa, porque pessoas se conectam com pessoas. Então você entender ali o momento que essa pessoa está. Já teve, né, situações, Johnny, que as pessoas assim iam fazer a entrevista de emprego, aí iam fazer, por exemplo, no horário do almoço, ia para um lugar super barulhento e tudo mais. Eu falava, você não quer remarcar? Você não quer pensar em fazer num outro horário? A gente vai se ajustando, assim, se ajudando, até porque o nosso mercado, inclusive o mercado contábil, ele está muito concorrido, né? Então você precisa entender também as necessidades ali da pessoa que está participando e você de fato ir se adaptando. Antes mesmo da pandemia, a Zoe já era uma empresa digital. Então, desde 2019, quando eu fundei a minha empresa, sou de Santo André, mas eu atendo muitos clientes de São Paulo e hoje a gente atende todo o Brasil. Eu já comecei a fazer um processo seletivo digital. Então, através de vídeo entrevista, né, pelo WhatsApp, pelas outras ferramentas também. Então, a gente foi se adaptando e sempre de acordo com a necessidade, tanto do cliente, quanto também da pessoa candidata, para que a gente pudesse, né, fazer não perder ali pessoas candidatas possíveis também, pessoas que preferiam também fazer entrevista presencial. Eu ia até a empresa, fazer essa entrevista junto com o meu cliente, então tudo isso muito personalizado. Acho que quando a gente personaliza e humaniza o nosso processo, a gente consegue ter resultados mais efetivos. O famoso entender para atender. Vocês entendem o perfil porque são necessidades diferentes, idades diferentes, regiões diferentes. São bagagens ali de históricos de histórico familiar, crenças. Isso é muito interessante. Uhum. Eu vejo que a geração mais nova preocupa muito mais em ser algo do que em ter algo, né? Preocupa mais em pertencer a um ambiente do que, às vezes, é um ambiente que até tem uma remuneração legal, mas não é um ambiente que a pessoa se sente parte. Quão importante você acha que hoje a empresa tem uma cultura forte para recrutar melhor? É importante, não é? É frescura? O que você acha? Cultura é extremamente importante. Tem um escritor que ele fala que a cultura, ela come a estratégia no café da manhã. É isso. Então, assim, sem a cultura, sem você... O que é cultura? Cultura é comportamento, é como a gente se comporta, como a gente age, como a gente faz as coisas. Então, às vezes você pode até não ter um código ali de cultura na sua empresa, mas você já tem uma forma de ser, de existir, de pertencer. Então, pensando nessa geração aí que tá chegando, e gente, não adianta falar assim, olha, eu não quero trabalhar com essa geração, não quero essas pessoas, quero contratar pessoas mais velhas, enfim. A gente precisa se adaptar ao mundo, às coisas do que está acontecendo, né? Fazer coisas diferentes, porque são essas pessoas que vão estar no mercado de trabalho. A gente precisa preparar também esses jovens. Então, quando a gente pensa na cultura, é importante a gente ter os rituais de cultura para que as pessoas se sintam realmente pertencentes. Então, isso é muito valioso, é estratégico, porque faz com que a gente alcance os nossos resultados, né? Faz com que a gente realmente performe, porque se a pessoa está numa empresa, mas ela não tem um porquê, muitas vezes, Simon Sinek, né, tem o Golden Circle, ele fala sobre a questão do propósito, né? Então, às vezes a gente para ali no o que e como, mas a gente precisa saber o porquê, e a cultura é o porquê. Então, qual é o porquê da sua empresa? Qual é o porquê das pessoas estarem trabalhando com você? Então, isso é extremamente importante, né? Valiosíssimo. Eu considero muito isso também. A cultura do Serac é muito forte, é pautada inclusive em recrutar
sempre as melhores pessoas, e a gente tem a ajuda dos melhores, como a Zoe, que é a sua empresa, e eu recomendo demais. E o que eu falo, assim, sobre vender a vaga, sobre ter uma cultura forte, eu lembro que uma história que aconteceu na minha empresa, eu chamei uma pessoa que estudou comigo, né? Eu sou formado em Direito, tenho OAB e depois fiz Contabilidade, CRC também, e aí eu chamei esse meu amigo, meu colega de faculdade, que é advogado, e chamei ele e falei, olha, cara, a empresa tá assim, a empresa tá assada, a empresa vai crescer, olha, aquela com a minha energia, aquela minha empolgação, e vai fazer isso, vai fazer aquilo, não sei o quê. E o cara falou assim, ele tá muito empolgado me falando, depois ele me contando, né? Aí no final da entrevista que eu tava fazendo com ele, eu falei assim, então vai pra casa e pensa se você quer trabalhar comigo. Aí ele saiu de lá e falou assim, peraí, eu tenho que pensar se eu quero trabalhar com ele, não é ele que tem que pensar. Então, assim, é muito importante você ter a cultura e muito importante você estar em constante processo seletivo, manutenção de talentos, porque se você não tem um processo seletivo constante, você não contrata os melhores, você contrata os disponíveis. Exatamente. Então, quando você tem uma empresa que está com você ali, olhando para o seu negócio, como vocês, cara, o que vocês estão precisando? Olha, quais são as próximas vagas? Vamos prever, antecipar o futuro? Qual que é o turnover natural da empresa? Essa análise que vocês ajudam com a gente a fazer é muito importante, porque a gente está sempre recrutando, a empresa vai crescendo, as pessoas vão mudando, algumas saem, outras não saem, e aí a gente precisa estar sempre reavaliando. E reavaliar não é só contratar, é também demitir. Precisa sim ter budget de demissão. Como que você lê? Agora vamos para a parte de mentoria. Aliás, antes de mais nada, deixa o seu @, quem quiser te conhecer, quem quiser conhecer o seu serviço, quem quiser fazer um teste de recrutamento e seleção, fala um pouquinho como funciona e deixa o seu @ também, o seu contato. Meu Instagram é Letícia Zoe, então lá você vai ter todas as informações, a gente tem aí um time comercial pronto para atender as necessidades dos nossos clientes. Hoje na Zoe a gente trabalha de uma forma muito personalizada, então entendendo a necessidade do cliente e adequando ali as nossas etapas do processo seletivo e realmente os perfis dos candidatos, né? Mais de 90% das vagas que a gente faz, Johnny, as pessoas estão na empresa há mais de 6 meses, 1 ano, passam do período da experiência, inclusive Serac, que estava com uma vaga em aberta por mais de 6 meses, a Zoe fechou em 2 Muito semanas. Bom. Essa pessoa ela foi contratada, foi promovida e estava com a gente lá no navio. Que legal, então, que legal. Isso é um case aí de sucesso que a gente tem, do quanto é importante a gente contar, né? Mesmo tendo RH interno, a gente contar com parcerias estratégicas. Na Zoe, antes da gente enviar os candidatos, eles passam por no mínimo 4 etapas. E acho que um grande diferencial que a gente tem é que a gente é especialista em pessoas. Então, todo o meu time ele é de psicólogos. Acho que isso é um grande ponto, assim, né? A gente tem diferentes segmentos também que a gente atende, muitas empresas também de contabilidade, por eu já trabalhar, né, em escritório contábil há mais de 10 anos, mas ter essa constância de processo seletivo, inclusive nós temos clientes que são recorrentes na Zoe, né, que eles já pagam mensalmente para que a gente possa estar selecionando as pessoas certas, enfim. As melhores pessoas, não só as disponíveis, né? Exatamente. Então isso faz total diferença quando a gente pensa na empresa, no crescimento e onde a gente quer chegar. Porque se você já sabe que você quer crescer, que você quer atender determinado nicho de empresa, segmento, você precisa olhar para tudo isso, né? E acho que ainda o que muitas empresas acabam falhando é não ter um time comercial. Né? Então, acho que a Zoe está pronta para ajudar as empresas a encontrar os melhores aí vendedores que sejam, né, especialistas no seu segmento para realmente conseguir você crescer, vender, e é isso, né? A roda girar. A roda girar. Então é @Letícia Zoe, certo? @Letícia Zoe, Zoe é ZOE. Zoe. E o mais legal também é que você não recruta só para o mercado contábil. Hoje o ecossistema FIRE é um ecossistema que tem mais de 30 segmentos diferentes e você recruta para todos os segmentos. Isso é muito interessante, muito importante. E agora no pilar de mentoria. Poxa, você é mentora, você e sua mãe tem um ecossistema que é soluções empresariais, soluções contábeis, soluções de recrutamento e seleção, que eu sempre falei para vocês que é a galinha dos ovos de ouro ali de vocês, porque vocês, além de fazer muito bem, é uma dor assim que o mercado tem, que é muito latente, e vocês agora, desde o ano passado, estão dentro do mercado de educação, que a gente vem treinando, incentivando, e fizeram um primeiro evento. Quero que você conte também desse evento, mas antes do evento, eu, como mentora, te contratei como mentora, e eu gostaria de saber o seguinte: a demissão
É preciso demitir pessoas? Precisa ter um budget de demissão de pessoas? Como que eu faço para saber quem eu devo demitir ou não? Qual que é a sua opinião sobre isso? Demissão é uma estratégia de gestão. Então, a gente precisa sim ter um budget para demissão. A gente precisa fazer isso, né? Realmente a gente olhar ali para os indicadores, né? Acho que um RH estratégico, uma empresa estratégica, ela trabalha com indicadores, não faz as coisas simplesmente por fazer, mas ela sabe o porquê está fazendo. Então isso é extremamente importante. E quando fazer essa demissão? Quando você percebe que a pessoa ela não está alinhada com a parte ou fit cultural, acho que isso é muito importante, ou a parte comportamental ou a parte técnica. Claro, a parte técnica, a parte comportamental, a gente treina também, né, a pessoa. Por isso que a pessoa ela tá alinhada à sua cultura, aos seus valores, isso é essencial. Os outros pontos a gente pode treinar também, mas a pessoa precisa estar disposta. Então, se você já fez alguns feedbacks, já pontuou algumas coisas, a pessoa não está evoluindo, melhorando e tudo mais, você precisa fazer essa demissão. Então, quando a gente trabalha com os indicadores, a gente sabe onde a gente quer chegar e essa pessoa não corresponde às expectativas da empresa, isso vai acontecer. Inclusive, do outro lado também, né? Quando a empresa também não corresponde às expectativas da pessoa. Então, acho que é algo que sempre vai acontecer, né? Quando a gente é empresário, das pessoas estarem com a gente, serem demitidas, pedirem demissão, mas é importante a gente ter esses dados e olhar para tudo isso, né? Acho que isso faz total diferença, mas entender demissão como ferramenta de gestão. Muito bom. E essa parte psicologia, de crenças, de entender as pessoas. Hoje, quando você vai numa empresa, muitas vezes a empresa, quando ela não tem uma certa maturidade, ela tem o DP junto com o RH. E o DP não faz RH, o DP só faz DP. Você vê esses desafios nas empresas? Muito. Inclusive, eu sou psicóloga organizacional e do trabalho, sou do RH e não manjo da parte de departamento pessoal, São coisas diferentes. São coisas diferentes. Então, assim, você precisa entender que são coisas diferentes. Você fazer a folha de pagamento, né? Fazer ali o pagamento dos salários e você ter um plano de cargos e salários, um plano de esperança, como o meu mentor Rony fala, são coisas diferentes. Então, você unificar isso em uma única pessoa depende muito da realidade da sua empresa. Porque eu atendo empresas que têm 5 colaboradores e empresas que têm 1.000 colaboradores. Então, óbvio, né, numa empresa que tem aí 15 colaboradores, essa pessoa ela até pode fazer a parte do departamento pessoal e ir sendo treinada e desenvolvida para fazer também a parte dos recursos humanos, como vice-versa, assim. Mas são coisas diferentes, a gente precisa entender isso e potencializar aquilo que precisa ser feito dentro da empresa. Então, a gente trabalhar cultura, trabalhar cargos e salários, remuneração, trabalhar a parte também de bonificações, de premiações, os planos ali, né, de carreira, de fato, a todo esse processo de avaliação de desempenho. Então, hoje, em algumas empresas, eu implanto a parte do RH. Inclusive essas empresas que assim, às vezes só tem o DP. Então, eles me contratam para que eu faça esse processo de implantação de RH, de cultura. E aí a gente faz isso, né, com uma pessoa que é especialista na área e depois a gente vem e coloca uma outra pessoa ali para manter. Então, acho que isso faz a diferença quando a gente realmente entende que são coisas diferentes e que o RH vai estar ali para somar, para realmente potencializar aquelas pessoas, aquele negócio. A Letícia é uma pessoa que é mentora, é empresária, é amiga, é sócio do Fire Club. Eu me conectei muito com ela, com a energia dela, com a energia da mãe dela. Eu e a mãe dela, nós somos unha e carne quase. É o chama e o chama que é show. E eu falo que uma coisa que você tem no seu DNA e DNA da sua mãe é a atitude. Atitude é um negócio que ganha muitos campeonatos, porque Verdade. Eu falo que a gente não precisa ser o melhor no que a gente faz. A gente tem que ser bom, mas não precisa ser o melhor. Mas se a gente tiver atitude, a gente vai ganhar de muita gente, que às vezes é muito melhor do que a gente. E a Lê tá vindo aqui dar esse conteúdo genuíno para você, então não esquece de se inscrever no canal, compartilhar, deixar seu like, deixa seu comentário, procura a Letícia, ela vai te ajudar a entender melhor a sua empresa, a mentorar a sua empresa, a recrutar melhor a sua empresa e também elas são contadoras, têm um ecossistema de soluções empresariais e contabilidade. Lê, agora falando sobre eventos, eu vi que vocês começaram a fazer eventos e fizeram um primeiro evento com mais de 300 pessoas, eu estive lá, foi muito incrível. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi essa experiência, ou seja, até do pré-evento,
quais eram os seus desafios, quais eram as suas dúvidas, será que eu vou conseguir fazer esse evento, como é que eu faço, por onde eu ando, e depois o resultado final, assim, que você gostou, e esse ano tem mais, né? Tem mais. Então conta um pouquinho pra gente. Gente, a gente fez o nosso primeiro evento lá na nossa cidade, Santo André, foi incrível, assim, acho que é muito importante a gente realmente estar em um clube de negócios, a gente estar com pessoas que nos potencializam. Então, o Johnny foi essa pessoa, né, a gente fala que a gente realmente é amigo, a gente troca, a gente tá junto, que potencializou nós enquanto empresárias. E aí a gente fez o nosso primeiro evento. Eu falo que foi a ideia aí, né, da minha mãe lá com o Johnny, quando eles estavam em Orlando, falaram, não, vamos levar esse conteúdo lá pro Brasil e tudo mais, e aí eu vim aqui fazendo toda essa parte da operação, junto aí com a Isa, minha estagiária, então assim, é importante ter... Engariou vários patrocinadores. Exatamente, a gente fechou aí mais de 80 mil de patrocínio. A gente fechou num espaço muito legal, muito bonito. Muito legal, muito bonito. Lá, lá em Santo André, um dos melhores lugares, inclusive, de São Paulo. Nós conseguimos aí trazer, né, os nossos mentores também para palestrar, para colocar um conteúdo incrível. A gente se preparou, então foi bem desafiador, gente. Eu acho que toda vez que a gente quer crescer e sair da nossa zona de conforto, a gente vai passar por desafios. Mas o preço que você está disposto a pagar é o jogo que você vai jogar. Então, assim, como o Johnny muito fala assim, né? Não flerta com o fracasso. E aqui a gente está o tempo todo olhando para resultado, para métricas. É o alvo. Fala até do resultado, isso que é legal, palpável, pós-evento, não só do evento. O evento de 80 mil reais, vendi os ingressos e tal, fez um mega barulho, mas o tangível e intangível do pós-evento, o que vocês fecharam, como foi a visibilidade da galera, como foi a repercussão na cidade, nos clientes? Acho que algo muito importante foi a questão do nosso posicionamento. Então, acho que quando você faz evento, não é você pensar no lucro que você vai fazer no evento, mas é o pós-evento, né? Então, a gente teve ali um posicionamento de marca e, além disso, a gente estreou aí com as nossas mentorias. Então, hoje, a minha mãe, Rosângela, empresária aí, já no segmento contábil há mais de 30 anos, ela potencializa outros empresários também. Então, a gente conseguiu fechar mais de 100 mil, né, mais de 200 mil aí de mentorias com pessoas que estavam no nosso evento, com pessoas que vieram também pós-evento e que a gente conseguiu lançar essa nossa parte da educação, aí com a ajuda, né, dos nossos mentores, do nosso mentor aqui, Johnny. Então, isso foi algo muito importante que a gente ainda está colhendo os frutos. E esse ano, a gente vai trazer um conteúdo incrível, né? Estamos nos preparando aí para ir para os Estados Unidos em fevereiro. Então, não vou contar ainda essa novidade, não mas conta, se prepara que vai mexer aqui São Paulo. E aí o nosso evento, a nossa meta aí é ter um evento para mais de 1.000 pessoas. Porque se o primeiro foi com 350, 1.000 pessoas é desafiador? Mas a gente quer. Mas você tá com a rainha do networking, que é sua mãe, né? Então sabe que ela vai se conectar com todo mundo e vai fazer essa meta. Só deixa ela vender. Deixa ela vendendo na fila do banco, né? Eu tava lá no evento da Rosângela e da Letícia, e de repente um cara chegou em mim e falou assim: oi, tudo bem? Pô, adorei sua palestra. Eu falei, que legal, você é cliente da Rosângela e da Letícia? Não. Você é amigo da Rosângela e da Letícia? Também não. Então como é que você conheceu? Não, então, eu tava na fila do banco com a Rosângela, ela me vendeu o ingresso. Eu falei assim, primeiro, quem vai no banco? Segundo, quem fala com a pessoa da fila do banco. Terceiro, quem vende um ingresso para um evento na fila do banco. Não, eu fiquei abismado. Uma salva de palmas para a Rosângela. Nossa. Foi muito bom, foi um movimento muito bom. Ela arrasa. Então ela vende, a gente vendeu assim, esses mais de 350 ingressos, deu overbook no 1 a 1, na mão, na unha. Sem tráfego, sem nada, com posicionamento, com estratégia e com network. Isso é muito importante para a galera que está ouvindo. Muitas vezes você tem um serviço que você tem uma margem muito apertada ou você não consegue ganhar visibilidade. Por que é tão importante você estar na educação e a gente incentiva e treina você para ser a maior referência, uma das referências da sua região, do seu segmento? Porque você consegue melhorar a sua margem, você consegue ganhar a sua autoridade, você consegue ganhar notoriedade, você se torna mais desejado e aí você começa a pegar margens combinadas, uma educação, uma margem mais de 60%, um evento mais de 40%, e aí você às vezes tem uma margem de prestação de serviço de 25, 30, 20, 15 ou até uma margem menor de comércio. Com a educação você potencializa tudo isso dentro de um ecossistema. E a gente faz isso para os nossos sócios do Fire Club. Lei, agora eu queria que você me falasse um pouco das suas impressões sobre o Fire Club. Até que você contasse um pouquinho a sua impressão que você tinha sobre mim no começo. Você tem que jogar real. Eu achava que isso era isso.
depois como que você mudou e principalmente depois que você entrou no ambiente que você entendeu, falou assim, cara, olha o que eu trouxe de resultado para minha empresa em nenhum ano de Fire Club que eu tô aqui. Já tá pago o meu investimento do Fire Club. Exatamente. Conta um pouquinho como foi o início, ou seja, a pré-conceição, né, o preconceito ali que você tinha, aí depois que você viu como que era, porque muitas vezes as pessoas, elas demoram a dar esse passo, né, dar esse passo de coragem, né? Sim. Foi muito importante, assim, a minha entrada no Fire Club, mas eu sou headhunter, ou seja, eu sou selecionadora, então a minha vida é um eterno recrutamento e seleção. Então eu sou uma pessoa que realmente seleciona muito as coisas, as pessoas, o ambiente onde eu vou estar, nos meus relacionamentos. E eu conhecia, né, o Johnny da internet, a minha mãe já se conectou com ele desde o início e tudo mais, e então eu só tinha uma imagem, até porque o que a gente coloca na internet é muito pouco, assim, né, do que Exato. da nossa vida, de fato. Então tinha aquele estereótipo, né, que a gente fala, de uma pessoa também, assim como eu, sucessora, enfim, que teve aí as conquistas e tudo mais, mas que colocava ali aquelas coisas na internet, enfim, para mostrar um resultado. Uhum. Então acho que isso às vezes é o que as pessoas pensam, né, e imaginam e tudo mais, e é algo assim muito distante. E acho que quando eu entrei no Fire Club, o que fez eu mudar a minha chave foi o Rony, né, ter me chamado aí para entrar pro Fire Club, realmente ser uma referência dentro do nosso ecossistema em recrutamento e seleção. Hoje a gente atende mais de 40 sócios dentro do Fire Club, batemos aí, né, as nossas metas, fechamos aí os nossos o nosso investimento, a gente já pagou o nosso investimento, e dentro dos entregáveis que a gente tem, eu acho que o principal é o acesso que eu tenho com o Johnny. Só que eu tive que ir atrás desse acesso, né? Eu tive que me colocar não só à disposição, mas conversar com ele, chamar ele no WhatsApp, enfim, então ir criando um relacionamento também, né? Às vezes ter atitude, pagar o preço de tempo e recurso financeiro para estar próximo, né? Exatamente, então é você que está chegando no ambiente, você que precisa ir atrás. Então acho que é isso que eu aprendi muito, né? De você ter atitude. Então eu fui atrás do Johnny, né, e de outros mentores também que a gente tem para que eu pudesse potencializar os meus resultados. E isso fez total diferença, a gente estar nesses ambientes. Eu acho que as experiências que a gente tem, né, o nosso Fire Experience faz total diferença, porque é o que você sempre fala, a gente não vai se conectar com as pessoas quando a gente está ouvindo ali uma palestra. Mas quando a gente está fazendo o Master Chama, quando a gente está pensando em outros desafios ali que a gente está tendo, a gente se conecta de fato com as pessoas, porque está todo mundo no mesmo lugar, no mesmo patamar ali. Então, acho que isso faz a diferença, e poder contar de fato, né, com você, com o time do Serac, com as pessoas, mudou o meu jogo, mudou a estratégia, e quem admira, mira, quem se compara, para. E eu admiro você, sigo ali aquilo que você tá falando, tudo que a gente faz, gente. A gente sempre pergunta pro Johnny depois, e aí, Johnny, o que você achou? Como que foi? A gente não faz as coisas só de alegre, porque se a gente tem um mentor, se você tá num clube de negócios, se você estiver no Fire Club, você precisa contar com as pessoas e ter essa atitude. Porque o Johnny não vai só simplesmente chegar e a gente que precisa, né, ir atrás e fazer a sua parte. Exatamente, você faz a sua parte, o Johnny vai fazer a dele, né? Então isso faz muita diferença, e eu tô pronta aí para mais um ano que a gente vai ter de Fire Club. Acho que tem muita coisa ainda pra gente fazer, pra gente crescer, potencializar. E mudou, né? Acho que hoje é isso. A gente é amigo, a gente se relaciona, a gente troca, a gente dá feedback pro outro, e acho que isso a gente entende que tá nessa mesma comunidade. Falo, quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Eu tô sempre aprendendo, aprendo com a Lê, aprendo com a Rosângela, ouço os feedbacks e tento sempre ajudar, mostrar o caminho, mas não consigo fazer a parte da sua parte, a parte de ninguém. E eu sempre falo, a gente precisa colocar em prática, porque muitas vezes você entra numa mentoria, você não coloca em prática. Aquilo que você não coloca em prática, e você sabe, mas você não coloca em prática, você não é diferente de um ignorante que não sabe de nada. Exatamente. Porque o cara não sabe e você sabe. Os dois não colocaram em prática, resultado zero. Então, estar num ambiente de crescimento é você aprender, você evoluir e você gerar negócios. Ela, com o serviço dela, ela gerou vários negócios dentro do clube. Uma vez eu ouvi de um sócio que eu achei muito legal, que foi assim: Johnny, depois que eu entrei no Fire Club, eu nunca mais me preocupei em prospectar cliente, porque os meus clientes estavam dentro da comunidade.
O meu potencial está dentro da comunidade. Sim. Então, a gente sempre está ali fortalecendo a comunidade e digo mais, quando está num grupo de empresários que você tem muitas pessoas juntas hoje, o Fire Club tem 185 sócios. Então, imagina a liga que é a MLS, que nós estamos juntos ao lado de Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro, tem quase 3 mil empresários. É impossível algum empresário nesse grupo grande não saber o próximo movimento, o movimento do futuro, se antecipar às tendências, às estratégias e conceitos. Então, quando você investe num ambiente forte, você está prevendo o futuro. E isso é muito legal. Eu quero te dizer, Lê, que eu te admiro demais. Sabe que você tem minha admiração como empresária, como mulher, como recrutadora. Eu realmente falo que quando a coisa é boa, eu chancelo. E quero te agradecer por ter vindo nesse nosso podcast. Quero que você deixe uma mensagem final para sua câmera, para a galera que está te assistindo. Muito obrigada pelo convite. Acho que isso faz total diferença e da gente se potencializar. Realmente, você vai ter medo, mas vai com medo mesmo. Tenha atitude. Tem muitos ainda, né? Só como você falou, mais de 3 mil empresários. A gente atende uma parcela aí dentro do Fire Club. E a minha mensagem final é: você precisa entender de pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende de negócios. Então conte comigo, conte com a Zoe, para que a gente possa potencializar aí a sua empresa, acelerar, porque é através dessas pessoas que você vai conseguir alcançar resultados extraordinários. É isso aí, ó. A gente vai acelerar, não vai parar, mas também não vai te esperar. Então vem com a gente que vai ser muito incrível esse ano. 2025 é o ano da multiplicação e a gente vai, com certeza, fazer muitos resultados trabalhando o empresário, a família e o time. É um prazer estar mais uma vez aqui com uma empresária incrível no podcast das alturas. Tamo junto, finalizando com energia. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar, deixar o seu like. Tamo junto, ó, aí. Chama! Que é show!